Olá a todos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a consulta pública número 1051, com a data de 28 de junho de 2021, entretanto publicada no Diário Oficial do dia 30/6/2021 e que passou a viger, a partir do dia 7/7 e com o prazo de contribuição de 60 dias, ou seja, esse prazo de contribuição se encerra no dia 7/9/2021. Bom, do que trata essa consulta pública? De acordo com o artigo 1º dessa consulta pública, ela trata do estabelecimento da identificação positiva de dispositivos médicos regularizados na Anvisa, a identificação única de dispositivos, em inglês a sigla UDI, Unique Device Identification. Essa identificação única ela vai servir tanto para produtos para a saúde, quanto para diagnóstico in vitro. Então, a ideia, o conceito dessa identificação única é que os membros do IMDRF, do International Medical Device Forum, criem e adotem um sistema único de identificação de produtos utilizado mundialmente. Então, para cada produto, para cada dispositivo médico, para cada produto para a saúde, para cada produto de diagnóstico in vitro, haverá uma única identificação que será a mesma entre todos os países do IMDRF. E provavelmente a ideia é que essa identificação única se espalhe para os outros países à medida que mais países forem aderindo ao IMDRF, forem se tornando membros. De onde nasce o texto dessa consulta pública da Anvisa, que pretende se tornar uma resolução mais à frente? Nasce deste documento aqui, ó. Esse documento, com data de 9 de dezembro de 2013, está aqui, ó, documento final, IMDRF. Então, esse é o documento que orientou, que guiou a equipe da Anvisa na criação desta consulta pública que agora nós estamos conversando, ok? Então, se vocês baixarem esse documento do site do IMDRF, vocês vão chegar à conclusão que existe uma série de conceitos que se sobrepõem a esses agora apresentados na consulta pública, ok? Lembro a todos que uma consulta pública, primeiro, ela não tem nenhuma obrigatoriedade de virar uma resolução. Poderá haver aí a contribuição de cada um, da sociedade civil organizada, sejam associações, sejam empresas de forma isolada, sejam advogados, sejam especialistas na área, mas não há uma obrigatoriedade e nem um prazo para que essa consulta pública vire uma resolução. Importante nessa resolução, no meu modo de entender, que se compreendam bem as definições, porque a partir das definições é que vem todo um racional de informações que tem que constar nesse sistema de identificação única dos dispositivos médicos. Então está aqui, eu vou ler a definição. Na minha opinião, a mais importante, que é a definição de número 11, que é a identificação única do dispositivo. É uma sequência de caracteres numéricos ou alfanuméricos criada através de normas de identificação e codificação de dispositivos aceites a nível mundial. Então, é o que eu já havia comentado antes. Permite a identificação inequívoca de um dispositivo específico no mercado. Ou seja, cada um terá a sua própria identificação e essa será inequívoca, como se fossem as digitais. Cada um tem a sua e não existem duas digitais iguais. A UDI é constituída pelo UDI-DI e pelo UDI-PI. Eu já vou explicar o que é o UDI-PI e o UDI-PI. O termo única não implica a serialização de unidades de produção individuais. Então vamos lá para os pontos mais importantes. Primeiro, essa definição diz aqui que é uma sequência de caracteres numéricos ou alfanuméricos criados através de normas de identificação e codificação aceites a nível mundial. Isso significa dizer o seguinte, que não se pode, em momento nenhum,
tirar da própria cabeça como é que se vai criar essa sequência de números, ou essa sequência alfanumérica. Essa criação desse número, dessa identificação, vai ter que seguir uma norma definida. Tá? Norma que agora está sendo apresentada pela resolução, ou melhor, pela consulta pública, que pretende se tornar uma resolução. Então, para que fique claro, quando um dispositivo médico for criado, ou um produto para diagnóstico in vitro for criado, a partir do momento que essa norma estiver adotada no Brasil, esse produto, seja de origem nacional ou seja de origem importada, ele vai ter uma identificação única. Essa identificação única pretende ser utilizada em toda a cadeia logística. Então, desde a saída da linha de produção até a utilização no hospital ou, eventualmente, pelo plano de saúde. Então, que todos os players dessa cadeia da produção, a utilização final do produto, que todos esses players adotem essa mesma sistematização. Então fica aqui o meu primeiro comentário de ordem regulatória, por assim dizer, até um pouco política. É importante que o mercado privado assuma essa metodologia uma vez instalada, uma vez implementada, mas que as autoridades brasileiras, nós estamos falando de uma consulta pública aqui no Brasil, que as autoridades brasileiras também assumam e sigam a mesma rota, para que você não tenha aqui num produto para a saúde colocar diversos números ou criar diversas numerações diferentes. A ideia aqui é outra, a ideia é simplificar, é criar uma base de dados com acesso em nível mundial para que as empresas que, por exemplo, uma empresa brasileira que exporte uma cama hospitalar ou que exporte uma muleta para a Alemanha, que as autoridades alemãs e que os hospitais alemães e que os distribuidores alemães, todos eles adotem e sigam esse mesmo número e vice-versa. Ok? Bom, dizia eu então na definição que a UDI ela é composta pelo UDI DI e pelo UDI PI, P de pato. O que é a UDI DI e a UDI PI? A UDI DI, D de dado, I de igreja, a UDI DI, ela é, pela definição aqui, um código numérico ou alfanumérico, como já falamos, específico de um modelo de dispositivo e que também é utilizado como chave de acesso às informações armazenadas numa base de dados UDI, que é o que eu comentei há pouco. Pretende-se criar uma base de dados mundial e a chave de acesso disso é o código UDI, que é a identificação única de um dispositivo DI, ou seja, específico de um determinado modelo. Então, o DI refere-se ao modelo do dispositivo. A UDI PI, P de pato, I de igreja, é um código numérico ou alfanumérico complementar ao anterior, né, que identifica a unidade de produção do dispositivo. Os diferentes tipos de UDI e PI são o número de série, número de lote, a versão de software para os softwares médicos, né, a data de fabricação ou data de vencimento. Então vejam que enquanto a UDI D de dado, I de igreja, UDI DI está vinculada ao modelo do produto, a UDI P de pato, I de igreja, UDI PI está ligada, está vinculada a dados da produção, quais sejam número de série, número de lote, data de fabricação, data de vencimento, entre outros. Ok? Essas duas numerações juntas se complementam e formam a UDI, que é a identificação única do dispositivo médico. Essa explicação dessa consulta ela é muito extensa, nós já estamos atingindo 10 minutos. Eu vou parar por aqui esse vídeo e me comprometo a publicar todos os dias, na sequência, alguns vídeos menores. Eu creio que nós vamos precisar de mais 2 ou 3 vídeos para poder explicar exatamente o que é esse sistema, como esse sistema se forma. Mas o importante por hora é saber que esse é um sistema que pretende implementar a sistemática do UDI, que é a identificação única de dispositivo médico, que é um sistema serial de números ou números e letras, que pretende identificar de maneira exclusiva e única, em nível mundial, um determinado produto. Essa identificação é formada tanto por uma parte desse número, é o UDI DI,
que trata sobre o modelo do produto, e a outra parte é a UDI PI, que trata sobre dados mais vinculados à fabricação desse produto. Esses dados juntos, de todos os fabricantes em nível mundial, vão formar uma base de dados UDI que poderá ser acessada de qualquer lugar, né, de qualquer maneira, via internet, para que desde a linha de produção até o usuário final tenham acesso aos dados desse produto, e os dados serão os mesmos no Brasil, na Alemanha, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, em qualquer um dos países que sejam membros do IMDRF, que é de onde saiu essa ideia, né, onde se criou essa ideia dessa harmonização, e que mais à frente sejam adotados por outros países que se tornem membros do IMDRF, ou mesmo que não se tornem, mas enxerguem nessa sistemática uma forma bastante econômica e bastante inteligente de rastrear esses produtos, ok? Nós da Latini Group permanecemos à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas e seguiremos com outros vídeos a respeito dessa mesma consulta pública. Um abraço a todos, muito obrigado, uma ótima tarde.